Bom dia, boa tarde, boa noite, querido aluno do PVS. Meu nome é Rudá, eu sou mediador de língua portuguesa e literatura e estamos aqui para mais uma orientação acadêmica especial com o tema ética, política. É um tema sanduíche, na realidade, que está juntando dois temas, né? Ética e política com direitos humanos. E hoje estamos aqui reunidos, eu, os mediadores do CLES, de Biologia, e o mediador Igor, de matemática, para conversar um pouco, debater um pouco sobre esse assunto, né? E só relembrando que essas orientações acadêmicas especiais, elas funcionam mais como um convite à reflexão. Então, a gente sempre espera que vocês interajam de alguma forma, levem perguntas, comentários, certo? Bem, eu gostaria de abordar uma questão que nos toca diretamente, né? Toca a todos. Se eu perguntasse agora para vocês o que é política, o que vocês me diriam? Aposto que vai ter gente dizendo que política é ladruagem, corrupção, é mentirada e tal, né? E aposto também que vai ter gente dizendo que não gosta de política justamente por isso. Tem até aquele ditado, né? Futebol, religião e política não se discutem. O que eu discordo radicalmente, né? Eu acho que, sobretudo, política se discute sim. Na realidade, a política se faz através do diálogo, né? A boa política se faz baseada no diálogo. Mas o que eu quero propor aqui para a gente pensar é o seguinte: a política ela está mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Cada decisão que tomamos, mesmo as mais individuais, né, são um ato político. Então, isso acontece justamente pelo fato de que nós vivemos em sociedade, nós não vivemos isoladamente, né? E se a gente pensar no sentido, vamos dizer assim, mais raiz, né, de política, ou seja, se voltarmos lá aos primórdios da filosofia grega, de onde o termo vem, chegamos a um sentido de política que é aquilo que está relacionado à polis, ou seja, à cidade, ao coletivo, ao bem da coletividade, né, ao bem comum da coletividade. Então, o que a gente decide comer é político, o que a gente decide vestir é político. E, enfim, as nossas ações, né, elas são políticas e, claro, em quem a gente decide votar é político. Então, a gente pode fazer uma ponte aqui também um pouco com a questão dos direitos humanos, né? Por exemplo, se a gente vota em um candidato que diz que os direitos humanos é coisa para defender bandido, a gente está tomando um ato político que coloca no poder para nos representar um candidato que acredita que nem todo ser humano merece ter seus direitos fundamentais. O que é a mesma coisa que dizer que alguns são menos humanos que outros, né? E essa ideia ela não fica só no plano das ideias, ela certamente vai ser convertida em políticas públicas. E se aquilo vira uma política pública, vira lei, logo isso nos atinge diretamente, mesmo que a gente ache que não, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu gostaria de encaminhar a nossa reflexão aqui, né? É que existe um senso comum formado na nossa sociedade que diz que a política é algo distante da gente, que é feita só lá nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, no Congresso, enfim. E o que eu estou dizendo é que esse senso comum é bem equivocado, porque a política ela não é algo distante, ela faz parte da nossa vida, e mesmo que a gente não queira se envolver com ela, a gente está implicado nela, por ela, né? Não tem para onde correr. Logo, já que não temos saída, o melhor jeito é a gente se conscientizar politicamente e assumir um papel mais ativo na política da nossa comunidade, do nosso bairro, da nossa cidade, enfim, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E eu acho que, assim, já que eu puxei esse gancho, né, dos direitos humanos, eu acho que o Igor poderia complementar um pouco aí, acrescentar. Eu concordo com tudo que o Rudá já pontuou, né? Eu acho que todos os aspectos da vida humana, elas se relacionam com a política, né? Materializada em nossas atitudes, nas nossas escolhas cotidianas. A gente precisa estar atento a isso, porque muitas vezes o desconhecimento ou até a indiferença pode acabar sendo promotora de certas desigualdades que acontecem na sociedade, né?
além do fato de que quando nos posicionamos de forma passível, a crítica alienada diante desse campus, a gente acaba se tornando alvo de manipulação. E aí, nesse sentido, né, aproveitando o gancho que o Godard deixou para mim, eu vou falar um pouquinho sobre os direitos humanos, né, e falar a questão da polêmica quanto ao seu significado e principalmente ao seu reconhecimento. Tratar dos direitos humanos é um tema que já vem carregado por uma certa ambiguidade. Como o Rudá já falou, né, vocês provavelmente já ouviram fazer muitas referências aos direitos humanos no sentido pejorativo, né, de forma a identificá-los como direitos dos bandidos, principalmente depois de noticiários sobre crime de violência, né, onde é questionado, e cadê os defensores dos direitos humanos? Onde é que eles estão? Então, é importante deixar claro que a gente está falando do que nós estamos falando, né, quando a gente se refere aos direitos dos cidadãos, tanto aos direitos dos cidadãos, quanto nos referimos aos direitos humanos, com a premissa de que associamos os direitos humanos a uma ideia central de democracia, né, que é de direito de todos. Afinal, os direitos humanos, e todos nós somos humanos, então todos temos direitos a eles. Normalmente, essa ambiguidade ela ocorre justamente nos países em que mais violam, né, esses direitos, e nas sociedades que são mais marcadas pela discriminação, pelo preconceito, né, como é o caso aqui no Brasil. Aqueles que não viveram os anos da ditadura militar provavelmente já ouviram falar do movimento de defesa dos direitos humanos em benefício daqueles que estavam sendo perseguidos por suas convicções ou por sua militância política, daqueles que foram presos, né, torturados, assassinados, mas talvez não saibam como cresceu naquela época o reconhecimento de que aquelas pessoas perseguidas tinham direitos invioláveis. E mesmo que julgadas e apenadas, elas continuavam portadoras de direitos e se evocava para sua defesa e para sua proteção a garantia desses direitos, que seriam os direitos humanos, né? Basicamente, era o direito a ter direitos. E aí, infelizmente, terminada essa parte mais repressora, né, do regime militar, a ideia de que todos, independente de sua posição social, são merecedores da preocupação com a garantia dos direitos fundamentais, não prosperou como se era esperado. E aí, com isso, a defesa dos direitos humanos passou a ser associada, como a gente vê hoje em dia, à defesa dos criminosos comuns, né, que pertenciam, né, e talvez até hoje pertençam, em sua esmagadora maioria, às classes populares. E aí é evidente, né, que existem exceções, pessoas e grupos que continuam a lutar pela defesa dos direitos de todos, mas esse tema dos direitos humanos ainda permanece prejudicado pela manipulação da opinião pública no sentido de associar esse direito com a bandidagem e com a criminalidade, o que é uma deturpação, né? Portanto, é voluntária e por trás disso há interesses políticos, né? Há interesses de uma sociedade que é profundamente marcada por desigualdades sociais. Então, para não me prolongar muito, né, essa minha fala foi mais para poder explicar um pouco sobre desse caráter ambíguo que os direitos humanos possuem aqui no Brasil, considerando que é uma ambiguidade que ainda prevalece e é parte, como eu disse, né, dos interesses políticos, e que nós precisamos reconhecer que, como ilustra os direitos humanos, né, todo ser humano tem o mesmo valor, todo ser humano deve ser igualmente digno, todos temos os mesmos direitos e todos temos, né, direitos inalienáveis, né, ou seja, direitos insubstituíveis e que são impossíveis, né, de ser retirados de cada um de nós. Então, agora eu vou deixar aí passar a palavra para o Duclés, para ele poder conversar um pouquinho mais com a gente sobre o tema. Bom, dando continuidade, então, a esses temas relevantíssimos, né, direitos humanos e ética, especificamente falando, aluno, pense você em um experimento dito científico com o objetivo de avaliar os efeitos da baixa temperatura sobre o organismo humano, onde, nesse experimento, pessoas são colocadas dentro de um tanque com água supergelada por 1, 2, 3 horas, a ponto de não suportar e pedir para serem executadas a tiro. Pense em um segundo experimento no qual pessoas recebem injeção de tinta azul no olho com o objetivo de melhorar algumas raças humanas. Pense em um terceiro experimento no qual pessoas recebem inoculações de bactérias, vírus desconhecidos,
exatamente para avaliar os efeitos, os possíveis efeitos nocivos desses micro-organismos sobre o organismo humano. Pois bem, experimentos como estes e outros que nem gostaria de estar descrevendo para vocês aqui, aconteciam nos campos de concentração do regime nazista. Vale ressaltar que você tem o regime nazista, era a ideia da existência de uma raça superior, de uma raça humana superior, a raça ariana. Detalhe, biologicamente, na biologia, dentro da espécie humana, não há essa divisão, essa classificação de raça, tá? Mas para eles existia então uma linhagem superior a outras linhagens humanas, tá? E exatamente esses grupos considerados inferiores, aqueles grupos minoritários, os grupos de pessoas perseguidas, essas pessoas que eram utilizadas como cobaias humanas nesses experimentos descritos aqui por mim. A partir de então, a partir desses episódios terríveis, passou então a surgir um ramo da ética chamado de bioética, que apesar do nome sugerir a existência apenas da disciplina biologia, na verdade é um ramo interdisciplinar, com outras disciplinas envolvidas, tais como direito, tais como filosofia e etc., que veio para assegurar os participantes desses experimentos, sejam humanos, sejam animais e até mesmo o meio ambiente. Hoje, as instituições de pesquisa, aqui no Brasil, por exemplo, seres humanos ou animais, possuem, por exemplo, um comitê de bioética, no qual o pesquisador interessado em desenvolver uma pesquisa precisa escrever um projeto, submeter esse projeto ao comitê de bioética, e o comitê de bioética vai avaliar todos os procedimentos que serão realizados naquele projeto de pesquisa, dando parecer favorável, aprovando ou não aquele projeto de pesquisa. Então, episódios como aqueles, experimentos macabros como aqueles, aquele tipo de pesquisa repugnante, não é possível hoje em dia, por conta de um avanço da sociedade no tocante a conquistas de direitos humanos, por conta de todos esses parâmetros bioéticos pelos quais os projetos de pesquisa são submetidos. Tá? Essa é uma abordagem que eu gostaria de estar fazendo aqui com vocês, né? Além de outros, desse tema relevantíssimo, né? Para nós estarmos refletindo sobre os nossos direitos, nos preparando para lutar pelos nossos direitos e também refletindo sobre a necessidade de estarmos constantemente avaliando as nossas condutas, os nossos comportamentos, as nossas ações nos meios sociais, dentro dos meios sociais dos quais fazemos parte. Por exemplo, o que você acha sobre postar uma mensagem no grupo de amigos do WhatsApp, um aviso sobre a existência de uma lei seca, de uma blitz da lei seca ali na esquina? Será que essa conduta é legal? Será que nós estamos pensando, fazendo assim, pensando na sociedade como um todo? Ou estamos apenas pensando em estreitar laços, né, de amizade no nosso grupo de amigos? Será que, ao fazer um aviso como esse, não se desvia daquela blitz e escolhe um outro caminho, e colocando em risco as pessoas que estão nesse outro caminho? O que é que você acha? Então, eu acho que nós podemos continuar as discussões iniciadas aqui nos nossos canais de comunicação do PVS, seja pelos grupos de WhatsApp, né, que nós temos, seja pela nossa plataforma do Facebook, do PVS Rio Bonito, e enfim. O que é que você acha aí, Rudá? Não, eu acho que é isso. Inclusive, a gente pode deixar, né, como proposta para vocês aí responderem essa pergunta que o Duclésio trouxe, né, que é muito interessante para a gente pensar um pouco de tudo isso que a gente trouxe aqui hoje, né? E eu acho que é isso mesmo. Sintam-se convidados a participar, interagir conosco pelos todos os meios que a gente tem à nossa disposição, e vamos seguir pensando. Um abraço a todas e todas e até breve.